Olá, a paz do Senhor. Neste domingo iniciaremos mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estudaremos o quarto trimestre de 2024. O tema deste trimestre é as promessas de Deus. Confie e vivas as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. A lição de número 1 tem o tema As Promessas de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, dos versículos 6 a 13. A palavra-chave é promessas. E vamos abordar nesta lição um convite de Deus, as promessas e seus fundamentos, tipos e propósito das promessas de Deus. Neste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus direcionada ao seu povo ao longo da história. Nesta primeira lição, definiremos o que são as promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Além disso, identificamos os tipos e propósitos das promessas. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente, nesta lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Alguns comentaristas sugeriram que as promessas de Deus a Abrão eram promessas condicionais. Eles dizem que a condição era a obediência à ordem de Deus de deixar a cidade de Ur. Afinal, se Abrão não tivesse partido, nenhuma das coisas que Deus prometeu poderia ter se concretizado. Essa opinião distorce tanto o texto bíblico quanto uma verdade vital a respeito de promessas. As promessas de Deus não se ativam por nossa obediência. Pelo contrário, é a nossa obediência que se ativa pelas promessas de Deus. O que acontece é que a fé estabelece um relacionamento com Deus, a fonte suprema de energia. A fé conserva este relacionamento. É uma confiança ativa em Deus e nas suas promessas que nos faz obedecer. Nós a vemos claramente na vida de Abrão. Por crer nas promessas de Deus, deixou Ur e a sua riqueza para viver uma vida nômade em uma nova terra. A promessa de Deus ativou a obediência de Abrão. A sua obediência não ativou as promessas. Foi a promessa e a fé na promessa que libertou Abrão, não somente para obedecer a Deus, mas também para se tornar o tipo de pessoa que todos admiramos: altruísta, leal, corajosa, humilde e sincera. Promessa. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir que as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e inaugura uma sucessão que, em uma crescente clareza de detalhes desde seu início, fala sobre a vinda do Messias Salvador. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém.
Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.